Você já parou para pensar quantas oportunidades incríveis você deixou passar, só porque achou que ainda não estava pronto? A verdade é que muita gente só quer dar o primeiro passo quando tudo está perfeito. Dinheiro em ordem, cabeça alinhada, coração calmo. Mas adivinha? Isso quase nunca acontece. E quem espera estar 100% preparado, acaba nunca começando. Timóteo não tinha idade, nem estrutura, nem experiência suficiente, mas tinha algo que pouca gente tem: disposição para obedecer. Essa é a história de um jovem comum, que tinha tudo para viver no anonimato. E mesmo assim se tornou um gigante da fé, não por causa da sua força, mas por causa da sua resposta. O que será que ele viu em Paulo? O que fez ele largar tudo e embarcar numa missão arriscada, sabendo que o preço seria alto? E principalmente, o que essa decisão dele tem a ver com a sua vida hoje? Fica comigo até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode mexer com a sua forma de ver o medo, a fé e o seu próprio chamado. Em uma cidadezinha esquecida por muitos, Listra, nascia um jovem cuja história mudaria destinos. Timóteo cresceu entre contrastes. De um lado, um pai grego, racional, cético, com valores práticos. Do outro, uma mãe judia, Eunice, temente a Deus, moldada pela fé que herdou da avó Lloyd. Nesse caldeirão de culturas, o menino aprendeu cedo a escutar mais do que falar. Enquanto outros jovens corriam pelas ruas, ele estava sentado ao lado da avó, ouvindo histórias das escrituras com os olhos brilhando. Nem ele sabia ainda, mas já havia um chamado sendo plantado em seu coração. O mais impressionante é que essa sensibilidade à fé não veio de um grande milagre ou de uma voz do céu. Foi no cotidiano, em conversas simples, orações em família e nos exemplos silenciosos de sua mãe, que ele foi se formando. Às vezes, subestimamos o poder de uma avó que ora por nós em silêncio, ou de um pai que, mesmo sem crer, permite espaço para a fé florescer. Timóteo não foi empurrado para um altar. Ele foi atraído pelo exemplo, e isso faz toda a diferença. Afinal, o chamado de Deus começa muitas vezes nas entrelinhas da vida. E aqui vai uma provocação. Será que você está atento às sementes do seu próprio chamado? Porque Timóteo, mesmo tão novo, já era diferente. Ele não gritava fé aos quatro ventos, mas sua atitude silenciosa falava alto. E enquanto ele crescia em sabedoria e graça, algo maior estava sendo desenhado. Algo que logo, muito em breve, encontraria um ponto de virada. Um certo encontro que mudaria tudo. Enquanto muitos da sua idade buscavam atenção, Timóteo se destacava justamente por não querer os holofotes. Era aquele jovem que não falava muito, mas quando abria a boca, todos paravam para ouvir. Seu jeito era sereno, sua presença leve, mas carregada de um peso espiritual raro para alguém tão novo. Ele não era o mais forte nem o mais eloquente, mas havia algo nele que inspirava respeito. Era como se sua fé silenciosa gritasse mais alto do que qualquer discurso inflamado. Sabe aquele tipo de pessoa que você encontra e sente paz só de estar por perto? Era Timóteo. Não se fazia de super-herói espiritual, mas enfrentava as dúvidas e tentações típicas da juventude com sinceridade e oração. Ele era maduro, sim, mas não por idade, e sim por postura. Na prática, isso significa que ele escolhia ser íntegro, mesmo quando ninguém estava olhando. Em vez de seguir a multidão, ele seguia o que a fé dizia, mesmo que isso custasse algumas amizades. Hoje em dia, há uma ideia distorcida de que ser jovem é sinônimo de inexperiência. Mas Timóteo provava o contrário. Ele mostrava que é possível ser jovem e, ao mesmo tempo, um exemplo. Não por perfeição, mas por coerência. E olha que isso chamava a atenção de muita gente. Inclusive de alguém muito importante que estava prestes a cruzar o seu caminho. Alguém que veria em Timóteo mais do que um bom moço. Veria um parceiro de missão. Foi numa dessas reuniões simples, no meio da poeira de Listra, que Timóteo ouviu Paulo pregar pela primeira vez. Não foi só mais um sermão. Aquelas palavras pareciam mirar direto no coração dele, como se Deus estivesse assinando pessoalmente o seu chamado. Não teve trovão, nem luzes brilhando. Só o peso de uma convicção que não dava para ignorar. Era como se tudo o que ele havia vivido até ali tivesse sido uma preparação silenciosa para aquele exato momento. Paulo, por sua vez,
Enxergou o que nem todo mundo via. Enquanto muitos viam apenas um jovem dedicado, ele viu um guerreiro em formação. Alguém que não só acreditava na mensagem, mas que carregava dentro de si uma fé viva, moldada na oração e na prática. Não demorou para que o convite viesse. Vem comigo. E olha, nem todo mundo teria dito sim. Mas Timóteo, mesmo sem todas as respostas, topou o desafio. Porque quando o chamado encontra um coração disposto, não precisa de muita explicação. Muita gente espera estar pronta para dizer sim a algo grande. Mas o exemplo de Timóteo mostra que, às vezes, é o sim que nos prepara. Talvez você esteja aí esperando o momento ideal, o curso certo, o reconhecimento de alguém. Mas e se o que falta não for estrutura, e sim coragem? Foi essa coragem que colocou Timóteo lado a lado com um dos maiores líderes da história da fé. E o que vinha pela frente não seria nada fácil. Pouco depois de aceitar o convite de Paulo, Timóteo enfrentou sua primeira grande prova de obediência. Apesar de sua origem judaica por parte de mãe, ele era filho de pai grego, e isso poderia ser um obstáculo para alcançar certos públicos. Então, sem que ninguém o forçasse, ele decidiu se circuncidar. Uma escolha difícil, dolorosa e, convenhamos, nada glamurosa. Mas esse gesto dizia mais sobre sua fé do que 1000 palavras. Ele estava disposto a pagar o preço do chamado. Essa decisão de se adaptar, sem comprometer a verdade, é algo raro. Em tempos em que tanta gente só segue até onde for confortável, Timóteo ensina que o verdadeiro comprometimento exige renúncia. Não se trata de agradar a todos, mas de não se tornar pedra de tropeço. E isso vale para hoje também. Às vezes, abrir mão de um hábito, uma amizade ou até uma ideia pode ser o passo necessário para que outros enxerguem Jesus em você. Sacrifício, aqui, não é perda, é investimento. Muita gente diz que quer ser usada por Deus, mas poucos estão dispostos a viver esse tipo de entrega. Timóteo não buscava palco, buscava propósito. E foi por isso que Deus o levou tão longe. Porque quando o céu encontra alguém disposto a obedecer sem negociar os princípios, não tem como não acontecer algo grandioso. E de fato, algo grandioso estava por vir. Viagens, perseguições e um amadurecimento forjado no fogo da missão. Mal tinha começado a jornada, e Timóteo já se via no meio da ação. Ele não ficou na retaguarda, organizando papéis ou cuidando de tarefas menores. Ele foi direto para o campo de batalha espiritual. Acompanhando Paulo em cidades como Filipos, Tessalônica e Bereia, viu de perto o que era anunciar o evangelho em territórios hostis, fugir às pressas, ver prisões acontecerem, ser perseguido por causa da fé. Tudo isso fazia parte da nova rotina, mas mesmo assim, ele seguia. Não dá para amadurecer espiritualmente se a gente só vive na zona de conforto. E Timóteo sabia disso. Cada cidade era uma escola, cada ameaça uma aula prática sobre confiança em Deus. Ele não apenas ouvia sobre oração, ele orava como quem precisa de ar para respirar. E se você já passou por momentos em que parecia estar sendo apertado de todos os lados, saiba, é justamente aí que nascem os mais fortes. Foi no meio das pressões que Timóteo descobriu uma força que não vinha dele, mas do próprio Deus. Essas viagens não foram apenas geográficas, foram transformadoras. Timóteo saiu de casa como um jovem promissor e, aos poucos, se tornava um líder em formação. As experiências que ele viveu nessas missões não caberiam num currículo comum, mas moldaram um caráter que nenhum seminário poderia ensinar. E era só o começo. Logo viria um desafio ainda maior. Assumir a liderança de uma igreja em uma das cidades mais desafiadoras do mundo antigo. Imagine ser jovem e receber a missão de liderar uma comunidade inteira de fiéis. Em Éfeso, uma cidade grande, influente, mas também mergulhada em confusão religiosa, idolatria e debates acalorados. Foi para lá que Paulo enviou Timóteo, e não pense que foi fácil. Ele teve que lidar com ensinos distorcidos, gente mais velha questionando sua autoridade e uma comunidade que precisava de direção. Mas mesmo assim, ele não recuou. Com fé, coragem e muita oração, encarou o desafio de frente. Timóteo não era alguém de temperamento explosivo. Pelo contrário, seu estilo era o da firmeza tranquila, aquela que corrige com amor,
mas também com clareza. Ele não se intimidava com o barulho dos opositores, porque tinha dentro de si o eco das palavras de Paulo e a certeza de que Deus o havia colocado ali. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. Às vezes, tudo o que a gente precisa para não desmoronar diante das críticas é lembrar quem nos chamou. E Timóteo sabia muito bem de onde vinha seu chamado. Agora, se você já se sentiu pequeno demais para uma responsabilidade grande, se liga no exemplo dele. Em vez de fugir, Timóteo enfrentava. Em vez de tentar agradar a todos, ele buscava agradar a Deus. E sabe como isso se aplica à sua vida? Quando você assume sua fé com maturidade no trabalho, na família, na faculdade, mesmo que isso gere atrito, você está fazendo como ele. E quando as dúvidas vinham, ele contava com algo mais poderoso do que argumentos teológicos. Ele contava com cartas, com conselhos e com uma amizade que alimentava sua fé. Apesar de todo o respeito que havia conquistado, Timóteo ainda era humano. Sentia medo, insegurança e lidava com limitações físicas que o deixavam vulnerável. Paulo sabia disso, por isso escrevia cartas que eram verdadeiros remédios para a alma. Reaviva o dom que há em ti, dizia ele, como quem segura o ombro do amigo e o lembra do que realmente importa. Esses conselhos não eram teoria. Eram palavras que vinham de alguém que conhecia bem os desertos da fé e sabia como fortalecê-la. Timóteo também enfrentava problemas de saúde. Alguns estudiosos sugerem que ele tinha dores frequentes ou algum tipo de fraqueza física crônica. E mesmo assim, não parava. Isso ensina algo valioso. A fé não apaga as lutas, mas nos dá força para enfrentá-las. Sabe aquela vontade de desistir quando o corpo não aguenta mais? Ou quando a alma está exausta? Timóteo passava por isso, mas se apoiava em oração e nas palavras de quem o discipulava. Ele era forte, sim, mas porque sabia onde buscar força. É curioso como muita gente acha que ser usado por Deus significa estar sempre bem, sempre cheio de energia e confiança. A vida de Timóteo mostra o oposto. Às vezes, ele liderava tremendo por dentro, mas não deixava de caminhar. E essa vulnerabilidade é poderosa, porque quando a gente entende que Deus nos usa mesmo com limitações, o peso do perfeccionismo cai por terra. Mas a jornada ainda reservava encontros marcantes, inclusive um último que ele jamais esqueceria. A notícia da prisão de Paulo em Roma caiu como um balde de água fria no coração de Timóteo. Não era a primeira vez que seu mentor enfrentava cela e correntes, mas algo naquele momento era diferente. Havia urgência, havia despedida no ar. E sem pensar duas vezes, Timóteo fez as malas e partiu. A caminhada era longa, difícil, mas o que o movia não era conforto, era lealdade. Porque quando a fé é verdadeira, ela se expressa até nos gestos mais silenciosos, como visitar um velho amigo em sua última cela. O reencontro foi mais que emocionante, foi profético. Dentro daquelas paredes frias, onde o fim parecia inevitável, Paulo e Timóteo trocaram palavras que atravessariam gerações. O apóstolo, ciente de que o fim estava próximo, não falou de lutas nem de saudade. Falou de coroa, de missão cumprida e de confiança. Entregou a Timóteo mais do que conselhos. Entregou um bastão, um legado de fé, oração e perseverança. E o jovem discípulo, agora homem, entendeu que sua jornada estava apenas começando. É fácil caminhar com alguém nos dias de glória. Difícil mesmo é permanecer ao lado quando tudo desmorona. E foi isso que Timóteo fez. Ele não abandonou Paulo. Ele esteve lá até o último capítulo. E esse tipo de fidelidade não se aprende em livros. Ela nasce da intimidade com Deus e com pessoas que nos discipulam de verdade. Mas o que acontece depois desse adeus? Como um discípulo responde ao peso de herdar a missão de um gigante? Paulo se foi, mas a chama permaneceu acesa. Timóteo, agora carregando o legado de seu mentor, não se deixou abater pela ausência. Ele seguiu firme, pregando, ensinando, aconselhando, não com a força de quem quer impressionar, mas com a sabedoria de quem entendeu o chamado. A vida não ficou mais fácil. As perseguições aumentaram, os desafios também. Mas ele não fugiu. Seguiu o exemplo que aprendeu: viver pela fé.
mesmo quando tudo ao redor gritava: desista. Algumas tradições dizem que Timóteo foi martirizado em Éfeso, enfrentando oposição por não se calar diante da idolatria. Outras afirmam que viveu até a velhice, sempre mantendo sua postura firme e sua alma em oração. O que importa é que em ambos os relatos, a fidelidade se manteve intacta. Ele não recuou, não se desviou, não abandonou o que acreditava. E isso já diz tudo. Porque no fim das contas, o impacto de uma vida não se mede pelo barulho que ela faz, mas pelo quanto ela transforma. O legado de Timóteo não foi um monumento construído com pedras. Foi uma trilha aberta com coragem, para que outros também seguissem. Cada carta que escreveu, cada pregação que fez, cada momento de fraqueza que superou, tudo isso se tornou testemunho. E se você acha que a história termina aqui, está enganado. Porque o que aprendemos com ele é atemporal. É coisa pra gente que quer viver com propósito e entender de uma vez por todas como Deus usa os que dizem sim, mesmo sem estar prontos. A história de Timóteo nos entrega um mapa, não de fama ou facilidade, mas de fidelidade. Ele não começou gigante, nem precisou de palco para ser notado. Começou pequeno, dentro de casa, ouvindo histórias da fé. Mas foi seu sim ao chamado, mesmo com medo, mesmo jovem, mesmo limitado, que o colocou no centro da vontade de Deus. E isso ensina demais. Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os que estão dispostos. Fé e obediência são mais poderosos do que qualquer talento bruto. Outro ponto forte é o valor da mentoria. Paulo não foi apenas um pregador famoso para Timóteo. Foi conselheiro, amigo, pai na fé. Hoje, muita gente tenta caminhar sozinha na vida espiritual. Mas a verdade é que ninguém cresce de verdade isolado. Todos precisamos de alguém que nos diga: vai, levanta, não desiste. Pode ser um pastor, um líder de célula, até um amigo maduro espiritualmente. Se ainda não tem alguém assim na sua caminhada, ore e busque. Isso muda tudo. E por fim, há o exemplo da perseverança. Timóteo enfrentou doenças, oposição, críticas, mas nunca abandonou o seu posto. Isso mostra que a fé verdadeira é provada no atrito, e que a oração não é só um refúgio, mas uma arma de guerra. Quando você coloca tudo isso em prática, sua vida deixa de ser comum. E talvez, só talvez, esteja chegando a sua vez de dizer sim também. E agora que você conheceu a jornada de Timóteo, deixa eu te perguntar: até quando você vai continuar esperando estar pronto para viver aquilo que Deus te chamou para fazer? O que mais falta? Coragem? Direção? Fé? Talvez o que esteja te travando não seja falta de capacidade, mas excesso de medo. E se a lição mais poderosa aqui for justamente essa: Deus não chama os preparados, Ele prepara os que têm coragem de dizer sim. Então me diga, o que você precisa começar hoje? Será que não é hora de se posicionar, mesmo com inseguranças? Talvez começar aquela célula, se reconciliar com alguém, buscar mentoria, retomar sua vida de oração ou simplesmente parar de fugir. Não precisa estar tudo resolvido. Precisa só de uma coisa: obediência. Se essa mensagem mexeu com você de alguma forma, compartilha nos comentários. Quero ouvir tua história. E claro, se você quer continuar crescendo em fé, conhecendo personagens que mudaram o mundo com suas decisões, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tem muita coisa profunda e transformadora vindo por aí. E eu quero que você esteja comigo nessa jornada.